Glória a Deus. Mais um dia na noite, na presença do Senhor. Mais uma noite, na presença do Senhor. Quero agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito por nós. Abra a tua Bíblia no livro, ou na carta que Paulo escreve aos Coríntios. Carta de Paulo ao povo de Corinto, capítulo de número 13. Glória a Jesus. Você que trouxe a sua Bíblia, acompanha comigo essa leitura, por favor. Glória a Deus. 1 de Coríntios, capítulo de número 13. Glória a Jesus. Diz assim. Na minha Bíblia o título diz: Hino ao amor cristão. Eu poderia falar todas as línguas, todas que são faladas na terra, e até no céu, mas se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo, ou como o barulho de um sino. Eu poderia ter o dom de anunciar mensagens de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé, que até poderia tirar as montanhas do seu lugar, mas se não tivesse amor, eu não seria nada. Versículo 3. Eu poderia dar tudo o que eu tenho e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado. Mas se não tivesse amor, isso não adiantaria de nada. Quem ama é paciente. Quem ama tem paciência. Quem ama é bom. Quem ama não tem ciúmes, nem orgulho, nem é vaidoso. Quem ama não é grosseiro, estúpido, ignorante e nem egoísta. Não fica irritadinho e nem guarda mágoas dos outros. Quem ama não fica alegre quando alguém se dá mal na vida ou faz alguma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste. Quem ama nunca desiste. Quem ama nunca desiste. Porém, suporta tudo com fé, esperança e paciência. Amém? Amém, igreja? Pode se sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, onde é que nós queremos chegar como igreja? Qual é o propósito que existe dentro do nosso coração quando a gente se reúne como igreja? Quais os sentimentos que tomam conta do teu coração quando você pensa em estar reunido na casa de Deus? Qual é o nosso objetivo no ajuntamento dos irmãos? Qual é o nosso objetivo? O que é que nós queremos como igreja? Se nós entendermos, se nós compreendermos esse texto dia e noite, aquilo que Deus tem para a vida da gente, eu acredito que Ele nos ajudará e muito a entender o nosso objetivo como igreja. Eu sei que nesses últimos tempos, as pessoas, nós, não estamos vivendo como antigamente. Isso é normal. O tempo muda, as pessoas mudam. As pessoas do passado não são as mesmas de hoje. Os nossos pais viveram de um jeito, nós vivemos de outra forma. Os nossos avós, então, nem se fala. Os nossos bisavós, tataravós, viveram de uma maneira que, se eles olhassem para nós no dia de hoje, provavelmente eles se escandalizariam. E nós também, ao olharmos para trás, se a gente conseguisse sintonizar, a gente também ficaria assustado.
pela forma, pela maneira, pelo jeito que eles adotaram a vida. Eu estava percebendo nesses últimos dias que até mesmo a maneira das pessoas plantarem é diferente. Hoje existem técnicas de plantação. Hoje não se pega um galho de árvore, enfia na terra e pronto. Porque a terra de hoje não é a mesma de ontem. A terra de hoje, ela está comprometida por tantas coisas. Hoje, o nosso solo não é mais o mesmo de antigamente. Então precisa de uma estrutura, precisa de conhecimento. Hoje em dia se faz eventos e eventos para descobrir a melhor maneira de plantar uma fruta ou uma árvore. Existem técnicas de enxerto. Hoje você vai lá no centro de São Paulo, você compra uma fruta que não é mais uma fruta, elas são duas em uma. É uma pera laranja. Já comeu isso? Uma pera com gosto de banana. Vocês já viram isso? Foi enxertado a banana na pera. E tantos outros enxertos que se fazem. Descobriram que não é só ir ali e colocar uma semente ali naquele lugar. Precisa preparar a terra primeiro. Hoje em dia precisa de jogar muito adubo. Existem muitos adubos que foram produzidos dentro das empresas. E por causa dessas técnicas hoje, as coisas estão melhorando bastante nesse sentido. Precisa de arar a terra, precisa de rasgar a terra. Antigamente precisava também. O que é o arado? O arado é aquela preparação para a semente. Vem-se com uma máquina, hoje em dia não se ara mais com as mãos, dificilmente você vai ver alguém arando com a mão. Hoje em dia você tem uma máquina enorme, maior que essa igreja, com umas hastes enormes, rasgando a terra, para quê? Para poder estourar com as raízes velhas, para poder arrancar as raízes velhas, porque aquelas raízes velhas, elas comprometerão os frutos do dia de amanhã. Se plantar uma semente numa terra que não foi preparada direitinho, aquela semente vai germinar ou não, mas se ela germinar e crescer, a árvore vai crescer improdutiva, comprometida por causa das outras raízes que ali estão ainda se alimentando da sua seiva, se alimentando ainda dos alimentos que tem naquela terra. Então, o terreno precisa ser bem preparado, bem cultivado. Todas as vezes que Jesus fala de um terreno, de uma terra, Ele está falando do nosso coração. Ele está falando do nosso homem, mulher interior. Então, antes de jogar uma semente na terra hoje, precisa de ter todo um preparo. Precisa de ter todo um cuidado. Eu estive vendo um rapaz que mora no interior, ele mandou uma mensagem para mim esses dias. Ele disse assim: então, irmão, hoje em dia não se faz mais como antigamente. E ele me ensinou algumas coisas, mostrou algumas coisas para mim, eu fiquei impressionado. Falei, que interessante. Eu estive há um tempo atrás conversando com um dos nossos amigos de família. Ele é paraquedista. Ele faz parte do exército. E ele disse que para ele chegar onde ele chegou, ele teve que treinar muito. Deu muito trabalho para ele chegar onde ele chegou. Ele disse assim, olha, antes da gente pegar um paraquedas e saltar, é preciso saber como dobra aquele paraquedas. É preciso fazer uma revisão nas cintas do paraquedas. É preciso saber qual é a pressão, o quanto a gente vai dar de pressão na hora de apertar o cinto no corpo da gente. É preciso de fazer uma revisão, é preciso ter conhecimento daquilo dali. Ele falou assim, se você fizer um bom serviço, se aquela pessoa que está dobrando o paraquedas, que está cuidando daquilo dali para você, se ele vacilar em um detalhe só, pode ser que você se esborrache no chão. Então tem que tomar muito cuidado. Mas se tiver bem dobradinho, bem cuidado, se tiver alguém preparado para cuidar daquilo para você,
a possibilidade daquele paraquedas não se abrir é de quase zero. Eu disse para ele, quase? Aí ele disse, quase, porque pode acontecer. Eu não sei se você já ouviu, esses dias eu estava olhando alguns rabiscos meus, e eu me lembrei de que os cientistas estão fazendo testes de transplantes de cabeça. Eles estão tirando a cabeça de um animal e colocando no outro, preparando já para fazer transplante de cabeça nos seres humanos. Você já imaginou um negócio desse? Diz a lenda que tem um sujeito aí que já foi transplantado, não sei. Ele está se achando estranho, porque o corpo dele é um, a cabeça é outra. Deixa eu dizer algo para vocês hoje aqui nessa noite. Esse texto que a gente leu aqui, ele é muito interessante, na verdade é um texto lindo, maravilhosíssimo. Por quê? Porque há quem diga que o maior pecado que eu possa cometer contra você é não te amar. O maior pecado que um ser humano pode cometer com o outro ou contra o outro é não amá-lo. É não tratar ele como ele trataria a si mesmo. Tudo que acontece na vida da gente são oportunidades de aprendizado. Tudo que a gente ouve durante o dia, os acontecimentos na vida da gente, se a gente abrir os nossos olhos, Deus está dando oportunidades para a gente aprender, para a gente crescer, para a gente ser mais humano, para a gente aprender a ser gente. E esse texto que a gente leu, o tema principal dele é o amor, é a base de tudo. Ele diz, se a gente continuar esse texto, que é tudo imperfeito os nossos outros dons. Dom de língua estranha é imperfeito, dom da revelação é imperfeito. Ele vai citando as imperfeições dos dons que a gente recebe. Por quê? Porque passa por nós. Agora tem algo que vai além. Ele diz assim, tem algo que vai permanecer para sempre, que é o amor. Então deixa eu dizer algo aqui para você. Onde nós queremos chegar como igreja? Eu acho que todos nós deveríamos responder essa pergunta no particular. Ao mesmo tempo que a gente responde no plural, no coletivo, a gente deveria responder para nós mesmos. Onde eu quero chegar como cristão? Qual é o meu objetivo como cristão na vida? Deixa eu dizer algo aqui, bem simples. Talvez eu já tenha dito isso aqui algum dia. E se eu já disse, eu vou repetir novamente. É que uma vida cristã, de verdade, uma vida cristã sem fruto, na verdade, ela é como um terreno sem o seu arado. A semente vai ser lançada ali e aquela semente está comprometida, porque existem raízes que podem matar aquela semente. Um coração que não foi arado por Deus, pela palavra de Deus, a semente vem, a semente é pura, a semente é limpa, a semente é perfeita, ela é bonita e ela está pronta para produzir, crescer, fazer aquilo acontecer. Mas se o coração não for arado primeiro, se o meu coração não for tratado primeiro, se o meu coração estiver cheio, entupido pelas coisas dessa vida, a semente cai e ela é roubada. A semente cai na terra e se a terra não estiver boa, Jesus falou isso na parábola que ele contou. Ele falou uma semente, na parábola da semente, uma semente que cai num terreno não arado, isso é, num terreno ruim, um terreno duro. Aquela semente vai cair ali e não vai produzir absolutamente nada. Uma vida cristã sem um terreno arado é como nuvens sem chuva.
É como um sol escaldante que, ao invés de trazer vida e vitalidade para o corpo, traz morte, traz doença. O que é que mais importa na vida cristã para a gente? Os nossos talentos? Ou os frutos? O que é mais importante para você como cristão? Onde você quer chegar como obreiro da casa de Deus? Como igreja do Senhor? Quem é que controla as suas emoções? Quem é que manda no seu futuro? Quem é que manda na tua boca? Quem é que manda nos teus olhos, nos sentimentos do teu coração? Quem é que te guia? Quem é o comandante do teu navio? Quem é que te faz vibrar de verdade na vida? Onde você quer chegar como igreja? Eu ouvi dizer que esse ano aumentou brutalmente o índice de suicídio. Somente nesses meses que nós estamos vivendo é algo impressionante. Você sabia que o povo que deveria ser o povo mais feliz da terra está aqui sentado aqui dentro dessa igreja? Está me ouvindo aí, quem sabe pelas redes sociais? Que deveria estar feliz, mas muito feliz. Sabe por quê? Porque um dia Deus tirou os teus pés de um atoleiro de lama terrível, e hoje você está sentado, a Bíblia diz, nas regiões celestiais. O texto que nós acabamos de ler nos apresenta uma linda igreja. A igreja de Corinto. Uma igreja charmosa. Uma igreja cheia de dons. Sim, mas vazias de fruto. Uma igreja impaciente, intolerante com as pessoas. Uma igreja julgadora. Uma igreja que está dando trabalho para o pastor. O Paulo está mordendo o beiço assim, dizendo, olha só gente, eu tenho algo para vocês. Eu quero falar com vocês aqui. Uma igreja que zomba dos outros. Uma igreja dividida. Tem muitos dons, mas vazia de paciência, de perseverança, vazia de alegria. Uma igreja charmosa, bonita, mas uma igreja vaidosa. Uma igreja que desiste no primeiro embate. É uma igreja que bateu, levou. É uma igreja do Hitler. Bateu, toma o troco. É uma igreja hitleriana, que ataca, pisou no meu pé, eu piso no teu também. Muitos dons e poucos frutos. É por isso que tem a comparação do gongo, que faz aquele barulho, bum, e do sino que tine. É um som que começa, ele bateu, acabou o som, não permanece, acaba. Um sino que só faz barulho, mas é vazio por dentro. E o que Deus está dizendo aqui hoje para nós é o seguinte, que se o nosso terreno estiver cheio de raízes, ele precisa ser arado. Se o nosso terreno, que é o nosso coração, estiver comprometido, as nossas raízes também estarão. Se o nosso terreno estiver como um nervo atrofiado, os nossos frutos também estarão atrofiados. Onde é que você quer chegar como igreja? Me responda. Você acha que vai chegar em algum lugar como igreja assim? Se o nosso terreno estiver assim comprometido, e se porventura ele chegar a produzir, serão frutos mirrados. Eu vi um vídeo de um sujeito que mostrou, ele diz assim, olha aqui a minha laranja, desse tamanho. Olha aqui a minha lavoura, olha isso aqui. Porque o terreno foi preparado,
deu muito trabalho, mas o terreno foi preparado, a terra foi adubada, a terra precisou de ser rasgada. A terra precisou de ser rasgada. Às vezes nas nossas lavouras existem formigas cortadeiras. Você já ouviu falar? São aquelas que quando a planta está crescendo, ela vai lá e corta. Pronto, a palavra diz tudo, né? Formiga cortadeira. Ela não só corta, ela corta e carrega. E vai formando uma fila, aquele caminhozinho. E vai destruindo com as lavouras. Então precisa de um tratamento, precisa rasgar a terra e cuidar da terra. Precisa de ter uma preparação para depois uma plantação. Porque é que muitas sementes são jogadas ano após ano na nossa lavoura, e a gente vê que muitas plantas não crescem, porque não permite o seu coração ser arado, não permite o seu coração ser rasgado. Você se lembra da história de Balaão, que era um protótipo de crente? Era um protótipo. Ele era crente na igreja, mas em casa ele era um vassalo das suas emoções. Ele era bruto, ele era orgulhoso e avarento. Mas ele era um profeta. Deus deu a ele dons, mas o fruto sufocou os dons. Ou os dons sufocaram os frutos. Ele era um profeta. Só que no momento em que Deus precisou da boca dele, ele se calou e Deus teve que levantar uma jumenta para falar no lugar dele. Uma jumenta profeta. Uma jumenta que fala, a única na história, pelo menos que eu sei. Um jumento transmitiu a mensagem que o profeta deveria transmitir e não transmitiu. Por quê? Porque o profeta tem dons, mas não tem fruto. Você sabe qual é um dos nossos problemas? Olha para mim, deixa eu te explicar algo, eu quero te ajudar hoje aqui. Eu estava de joelhos ainda ontem, pedindo a Deus uma direção, e o Senhor falou muito forte ao meu coração, meu filho, sabe qual é o problema da igreja? A igreja quer chegar em algum lugar, mas sabe qual é o problema? Elas querem imitar os profetas. Elas dizem assim, o profeta Elias foi para dentro da caverna, por que eu não posso? Eles são ser humano, eu também fui. Ah, porque o profeta fugiu, não sei do que, por que eu não posso? Ah, porque aquele profeta também se afastou, pediu um tempo para Deus, inclusive pediu a morte. Esse é o problema, a gente quer imitar os profetas, sendo que a Bíblia diz assim, olha, e olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Olha o texto que a gente acabou de ler, eu já vou lá para baixo. Que diz assim, quem ama, nunca desiste. Você é imitador de quem? Qual é o seu modelo de igreja? Você imita pastor? Você imita profetas? Ou você se esforça para imitar a pessoa de Jesus de Nazaré na tua vida? Deixa eu te dar um conselho nessa noite, a Bíblia diz assim, em Mateus capítulo de número 7, pelo fruto os conhecereis. Você não será conhecido pelos seus dons. Você não será lembrado por aquilo que você tem como dons na sua vida, dons de excelência. Não, você será lembrado e reconhecido pelos frutos que você produz. Você olha para uma árvore e você, como é que você sabe se é mangueira ou se é laranjeira? Alguns são habilidosos, ainda olha pela folha, sente o cheiro, sente o cheiro. Mas Jesus está falando de uma maneira prática, você está passando e olha, você diz que é mangueira ou laranjeira, como? Jesus diz, pelo fruto os conhecereis. Profetas sem frutos, não passa de um jumento que fala, e que depois continua sendo. É necessário que nós venhamos permitir que o Senhor venha arar a nossa terra.
Precisamos permitir que o arado de Deus passe para arrancar aquelas frustrações do passado, aquelas falas que plantaram dentro do meu coração, aqueles medos que colocaram em mim lá atrás. Não basta apenas ter ferramentas que me capacitam, isso ou aquilo, é necessário produzir frutos. E na medida certa, na profundidade certa. E o Senhor me trouxe aqui para dizer, igreja do Senhor, se nós queremos chegar em algum lugar como igreja, nós precisamos abrir o nosso coração para Deus e dizer, Deus, pode rasgar, pode arar a minha terra, e assim que o Senhor terminar o arado, planta boa semente, porque eu vou zelar, para que essa semente cresça e produza fruto para a glória de Jesus. Você sabia que a melhor maneira de você manter uma lavoura saudável é compartilhar a sua boa semente com o teu vizinho? Você sabia disso? Os agricultores descobriram isso depois de milênios. Tem gente que guardava segredo, o segredo da lavoura bonita, o segredo disso, o segredo daquilo, é a minha receita, não mostro para ninguém. E os agricultores inteligentes, eles perceberam que se eles têm uma boa semente, uma boa lavoura, uma boa terra, mas o vizinho dele tem uma lavoura comprometida, contaminada, o vento vai soprar daquela semente para cá. O vento vai soprar e vai vir alguma coisa junto. Então ele diz assim, eu vou te ensinar a minha técnica para você curar a tua lavoura também. E curando a tua lavoura, a minha permanece abençoada para a glória de Deus. Outra coisa que eu gostaria de dizer, o texto diz assim, olha, versículo de número 2, eu poderia ter o dom de anunciar as mensagens de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos, olha isso, e tanta fé, que até poderia tirar as montanhas do seu lugar, ó, mas, se não tiver amor, nada seria. E aí eu me lembrei do meu amigo, de novo, e eu quero dar uma outra lição, tirar uma outra lição desse texto, e daquilo que Deus colocou no meu coração. Você sabia que uma vida sem frutos, é como um paraquedas sem cintas? Uma vida cristã sem frutos não chega a lugar nenhum. Porque uma vida cristã sem frutos, para que o mundo veja esse fruto, é como um paraquedas sem trava, sem cordinha, sem botão. Eu não sei, hoje deve estar tão moderno que deve ser no Wi-Fi, né? Abra paraquedas. Deve ser na fala, na voz. Eu não sei como é que é. Abra agora. E se perder o sinal do Wi-Fi, foi. Alexia, abra o meu paraquedas. Alexia. Uma vida cristã sem frutos é como um pássaro sem asas, é como um ventilador sem energia, não serve para nada. É como uma igreja sem pastor, é como um filho sem o pai, sem a mãe, para poder amamentar. É como uma criança abandonada na rua. E você sabe que a igreja não percebe isso, ela quer chegar em algum lugar, mas ela caminha como uma criança perdida nas ruas, e acha que vai chegar em algum lugar. E o Senhor me trouxe aqui para dizer o seguinte: Deus, Ele quer compartilhar conosco de tudo que Ele tem e de tudo que Ele é. Deus não nos quer dar somente o suficiente, mas Deus nos quer dar o máximo necessário para que a gente possa viver para a glória de Deus. Eu vou repetir isso. Deus quer nos dar não só o suficiente para viver, mas Ele quer nos dar o máximo necessário para que, ao termos o suficiente, a gente possa compartilhar com os outros, para que eles também possam produzir fruto, para que a igreja chegue no lugar necessário.
Senhor disse ao meu coração: fala para a igreja que sou eu quem ajusto as cintas. Sou eu quem faço com que o paraquedas se abra na hora certa, no tempo certo, no momento da dificuldade. Eles podem clamar a mim, porque eu vou trabalhar em favor de cada um deles. Fala para a igreja que tudo que eles fizerem, eles devem fazer por amor. E os paraquedas deles nunca deixarão eles na mão. Pelo fruto os conhecereis. Pastor, o que você quer dizer com isso? Quem ama é paciente. Jesus está dizendo o seguinte: tenha paciência. Tenha mais paciência lá dentro da tua casa. Quem ama é temperante. Quem ama é pacificador. O que é isso? Está tendo briga dentro de casa, contenda, gritaria. E você diz: calma, gente, espera. Gente, nós somos de Deus. Gente, nós somos de Jesus. Quem ama não suspeita o mal de ninguém. Quem ama não vive com o pé atrás com ninguém. Quem ama simplesmente vai. Quem ama acredita. Quem ama a Deus de verdade sabe que a vida dele está segura nas mãos de Deus. Quem ama não dorme se debatendo. A menos que tenha algum problema aqui de saúde ali, mas a mente dele está em paz, o coração dele está em paz. Nós temos aqui um pastor que está preocupado com a igreja. Um pastor que está dizendo: olha, o primeiro passo na sua caminhada com Deus é você aprender a amar. Amar a vida. Querer viver a vida que Deus te deu. Nunca pedir a morte, dizer: eu desisto, não quero mais. Eu sou ser humano. Deixa de besteira, irmão. Deixa de besteira. Quem cuida de você é Deus. Tem um hino que a gente ouve por aí que diz: quem cuida de você não dorme. Quem cuida de você não dorme. Deus trabalha por você, inclusive no momento que você está dormindo. Deus trabalha de dia e de noite, quer dizer, Ele trabalha no turno do dia e no turno da noite. Ele não se cansa. A Bíblia diz que Ele não se fatiga. Não há esquadrinhação do seu entendimento. Ele dá força para o cansado. E Ele fortalece aquele que não tem nenhum vigor, não tem mais alegria. Eu quero dizer para você, querida, se você não tem tido alegria nos seus últimos dias, conta com Deus, porque Deus cuida de você. Deus olha por você e Ele conhece o teu coração, Ele sabe das suas frustrações. Descansa em Deus e continue produzindo fruto para a glória de Deus. Não seja um crente sem alegria, sem vigor no teu coração. Alguns dias atrás eu recebi uma mensagem e o pastor dizia assim: não tem como eu dizer para uma pessoa, para ela parar de chorar, sendo que ela está triste. Eu disse: como não? Se eu disser para uma pessoa, para de chorar, eu estou sendo mais louco do que qualquer outro. Eu falei: peraí, uai, então quer dizer que o nosso Jesus, Ele tem alguma dificuldade? Porque Ele chegou para uma mulher que estava muito triste, a alma dela estava angustiada, e Ele disse para ela: minha filha, não chores, aleluia. Não chores, aleluia. Sabe o que é isso, irmão? É que a palavra de Deus tem poder. Essa é a diferença. A palavra de Deus tem o poder. Ele não só falou, Ele atuou na tristeza daquele homem.
E eu quero dizer algo para você hoje aqui nessa noite. Se tem algo que está te fazendo chorar, minha filha, não chores mais, porque o meu Deus, Ele cuida de você, e a resposta de Deus está nas mãos dEle para a tua vida, e vai chegar, aleluia, vai chegar. Hoje você chora, mas amanhã você vai sorrir para a glória de Deus. Deixa Deus controlar a tua vida, e os teus paraquedas nunca te deixarão na mão. Deixa Deus controlar a tua vida, e as tuas perdas ou percas serão recompensadas pela presença de Jesus na tua vida. Eu vou dizer mais, vou repetir isso aqui. Você que já perdeu pai, mãe, talvez um filho, talvez alguém da família, um tio, um primo que você amava muito, uma netinha, um netinho, talvez você que está aqui hoje, que o teu coraçãozinho está pequenininho, querida, o Senhor vai compensar essa dor com a presença dEle na tua vida. Ele vai trazer alegria para o teu coração. O Senhor falou algo no meu coração alguns dias atrás. Disse: Sérgio, quando você for deitar, coloca o teu chinelo bem debaixo da cama, bem lá debaixo, para que quando você levantar, você já levante, já de joelhos. Aproveita e fala comigo. Eu falei: oh Jesus, obrigado, obrigado, eu entendi. E aí quando você estiver de joelhos, aproveita para agradecer. Aproveita para agradecer. A Bíblia diz, há uma frase que diz que agradecer é tão divino quanto saber perdoar. Quando você é grato, é como se Deus contabilizasse a sua gratidão, como se você estivesse liberando perdão para alguém. E assim que você retornar para casa, e chegar do teu trabalho, e precisar de ajuda, ou no meio do caminho, o teu paraquedas não vai te deixar na mão. Porque você aprendeu, através do amor, a ser paciente, e deixou de ser ciumento. Você sabe que o ciúme destrói muitas famílias, né? Destrói famílias, destrói empresas, destrói relacionamentos, destrói casamentos, destrói sentimentos, destrói igreja. O texto diz: quem ama não é ciumento. Porque quem não ama, não conhece a Deus. O que Paulo está dizendo hoje aqui para a gente? Carrega o Evangelho no teu íntimo. Vista-se do Evangelho do amor. E você vai parar de se debater, de ficar se questionando. Vista-se do Evangelho do amor de Deus. Porque o amor é eterno, o texto diz. O amor não é assim. O amor é eterno. O amor é que te sustenta. O amor é como a base de uma igreja. É por isso que o salmista dizia assim: Senhor, eu escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, Senhor. Escondi a tua palavra. Salmo de número 119 diz assim: muita paz tem aqueles que amam a tua lei. Oh, aleluia. Muita paz tem aqueles que amam a lei do Senhor. E o texto diz: tu, Senhor, conservarás em paz todos aqueles que confiam em ti. Aleluia. Eu quero dizer isso aqui: haverá paz no teu coração, em nome de Jesus. Haverá paz dentro da tua casa, haverá paz no teu coração, haverá paz na tua vida, haverá paz no teu leito de descanso, haverá paz. É nele que a gente aprende a se alegrar enquanto a gente chora. Sabe por quê? Porque nós seremos consolados. A Bíblia diz: feliz é o que chora. Bem-aventurados são aqueles que choram. Você sabia que tem muito ateu que dorme muito mais serenamente do que muitos de nós? Porque ele não tem medo de demônio. E tem um monte de crente que tem, porque ele não acredita mesmo.
Então, ele não tem medo de demônio, ele não tem medo de castigo divino, ele não tem medo de nada disso. Ele não tem medo de feitiçaria, de zumbi, não tem medo de feitiçaria, de macumba, porque ele não acredita. Agora a gente... Aparece uma galinha preta no portão de um irmão, para ver, no outro dia, como é que ele está. Desesperado. A minha pergunta é, pela madrugada, pelo amor de Deus, quem é que manda na tua vida? Onde você quer chegar como igreja desse jeito? Já fizeram tanto macumba para mim, tanto voodoo. Tanta, mas tanta. Eu me lembro de um que fizeram que parecia um caixão. Me lembro até hoje. Era enorme, grandão. Dessa altura, mais ou menos, enorme. Parecia um caixão assim. Ó. Sabe o que eu fiz? Eu ri. Porque Jesus disse que aquilo dali não é nada. Aquilo dali não tem poder nenhum contra o filho e filha de Deus. Não existe maldição contra Israel. Aleluia. E eu creio muito nisso, irmão. Eu creio muito nisso. A Bíblia diz que o ídolo nada é. E o meu coração fica em paz. Em paz. Tranquilo. Em terceiro lugar, eu já termino. Vida cristã sem frutos é como um corpo sem cabeça, que precisa ser transplantado. E é exatamente por isso que Jesus veio. Por isso que Deus mandou o seu filho para transplantar a cabeça dele em mim. A Bíblia diz que eu sou o corpo, ele é o cabeça. Ou a cabeça. Então já existe transplante de cabeça faz tempo. Então atrasada a medicina. Porque a mente de Cristo me dominou. Irmãos, eu não sei explicar, mas desde quando eu era garoto, 8 para 9 anos, eu sei que Deus, eu sempre percebi Deus agindo na minha vida, eu sempre percebi o cuidado de Deus. Eu não tinha noção, eu não sabia explicar. Hoje eu compreendo. Eu me lembro dos fatos, eu me lembro de muita coisa que acontecia, e Deus me faz lembrar de muita coisa, e eu sei que era Deus cuidando da minha vida. Desde criança, Deus me orientando, Deus me guardando. Onde nós queremos chegar como igreja. Porque uma vida cristã sem frutos não vale nada. Uma vida cristã sem frutos é teatro. Uma vida cristã que não sabe perdoar, não sabe lidar com os embates da vida, é teatralizar no cenário que Deus criou para uma vida bonita. Uma vida cristã sem frutos não é uma vida cristã. João capítulo 15, Jesus disse assim, olha, sem mim vocês não podem fazer absolutamente nada. Responda para você mesmo, onde você quer chegar como igreja? Onde você quer chegar como igreja do Senhor? A Bíblia diz que você foi chamado como sal da terra e luz para este mundo. E deixa eu dizer mais, em Deus, isso é possível na tua vida. Talvez você viveu até hoje teatralizando. Talvez você viveu até hoje tentando o tempo todo, e Deus te chama para você viver uma vida de verdade na presença dEle. Uma vida de verdade. O texto diz, para que em mim tenhais paz, porque o amor tudo suporta. Eu gostaria de fazer uma proposta para você hoje à noite que me ouve. A partir de hoje, para de falar para Deus assim, Senhor, eu sou ser humano, porque Ele já sabe. Isso é um mecanismo de compensação que a gente usa sem perceber e dizer, Senhor, eu sou ser humano, eu sou ser humano. E Deus está dizendo, eu já sei, eu já sei, eu já sei. Eu já sei, afinal de contas fui Joe, quem te fiz. Foi eu quem te criei assim. E eu sei que você pode ir além. Eu sei que você pode se erguer, se levantar. Eu sei que você pode agir diferente.
Eu sei que você pode produzir frutos, e frutos bonitos para a glória do nome do Senhor. O texto diz assim: até mesmo os atos de martírios, se eu estiver disposto a fazer em nome de alguém, não vale nada se não for por amor. E deixa eu melhorar isso aqui: se for por sacrifício, perdeu. Hoje eu vou fazer um sacrifício para Deus. Deus não quer sacrifício. Deus quer que você o ame e pare de fazer sacrifícios. O dia que esse sacrifício se tornar prazer, deleite, alegria, amor, privilégio, você vai ter um encontro com Deus de verdade. Engraçado que para assistir telão a gente não precisa de fazer sacrifício. Para ir no shopping não precisa de sacrifício. A gente dá um jeito, mas para Deus, eu vou fazer um sacrifício. Hoje eu tenho que fazer um sacrifício, porque está muito frio, está chovendo, e está isso, e está aquilo. Um evangelho não produz homens e mulheres com atrofias nos seus troncos. O evangelho produz homens e mulheres cheios do Espírito Santo. O evangelho não produz homens e mulheres que foram cortados pelas formigas, porque o terreno foi arado, a terra foi preparada, a terra foi adubada, o Senhor está cuidando daquela terra, está zelando pelaquela terra, e é o mínimo que ela produza frutos maduros e bonitos, cheio de vida, cheio de contentamento. E é isso que Deus quer que a gente entenda. Aonde que nós queremos chegar como igreja? Deus tem para você vida. Deus tem para você paz, alegria no teu coração, domínio próprio. A alegria do nosso Pai é nos ver feliz, irmão, pelo amor de Deus. Um corpo sem cabeça não sabe onde pisa. Um corpo sem cabeça não enxerga o lugar que está andando. E é por isso que Deus enviou o seu Filho, para colocar, transplantar a mente de Deus em nós. Para que a gente fale como Deus falaria, que a gente pense como Deus pensaria. Porque se Deus não fizer esse transplante de mente, de cabeça, a gente continua bruto, ignorante, estúpido, avarento, mentiroso, viciado, embriagado pelas coisas dessa vida. Olha o que o livro de Provérbios diz. O livro de Provérbios diz assim: olha, o homem que é valente de verdade não é aquele que conquista uma cidade, é aquele que conquista a si mesmo, o seu coração. Você não tem noção do cenário que esse homem está falando, o cenário de guerra. Ele está dizendo: sabe quem são os valentes? É aquele que domina a si mesmo, que guarda a tua boca, que permanece com a tua fé intacta em Deus. Porque o fruto do Evangelho é paz, amor e alegria no Espírito Santo. Então eu quero terminar dizendo para você: olha, ame a Deus e viva o Evangelho na tua vida. Você quer chegar aonde como igreja? Porque o amor não se escandaliza. O amor não fica dizendo assim: eu não concordo, não concordo, não gosto, não gosto. O amor diz assim: eu estou em paz. Sabe qual é o maior problema da igreja? Falta de conhecimento. Abra a tua Bíblia em Efésios capítulo de número 6, e eu já termino. Eu gostaria que você me acompanhasse. Você que anda com Bíblia ainda. Efésios capítulo de número 6. Eu quero ler versículo de número 13. Talvez você esteja hoje aqui perguntando para mim: pastor, como é que eu venço o diabo? Como é que eu venço as forças do mal na minha vida? As bruxarias, as pragas, as palavras de maldição, como é que eu venço o inimigo que tem tentado contra a minha vida? Efésios capítulo de número 13 diz assim: por isso, peguem agora a armadura de Deus que Ele lhes dá. Que armadura é essa? Assim, quando chegar o dia de enfrentar as forças do mal, vocês estarão prontos para resistir aos ataques do teu inimigo, que tem tentado te destruir, entristecer a tua alma.
E depois de vocês lutarem até o fim, vocês continuarão firmes, sem recuar. Sem recuar. Versículo 14. Portanto, como é que você vence o diabo, as bruxarias, as mandingas, o mal que vem contra a tua vida? Estejam preparados. Como? Usem o cinturão da verdade. Quer vencer as bruxarias, as mandingas, o mal que tenta contra você? Anda na verdade. Não adianta expulsar o diabo, expulsar, eu repreendo. Eu te repreendo, Satanás. Sai, capeta, sui. Não adianta ficar sui, não sai. Se você colocar o cinto da verdade, andar na verdade, o diabo não terá poder contra a tua vida. Não adianta ficar repreendendo o diabo. Você pode fazer 1000 jejuns, 50 dias de oração. Se você continua na mentira, você está desprotegido. Como é que eu venço a feitiçaria, o voodoo, a assombração, a obra do mal? Vistam-se da couraça da justiça. Seja uma pessoa justa. Não tire nada de ninguém. Não queira o mal de ninguém. Não fique falando da vida de ninguém. Não se envolva na vida de ninguém. Ame as pessoas de verdade. Ame a justiça de Deus sobre a tua vida. Você quer vencer as bruxarias? Então calce os sapatos, a prontidão para anunciar a boa notícia da paz. Isso é, o evangelho da paz. Tenha paz no teu coração. Não adianta ficar brigando. Não adianta ficar discutindo, não adianta ir lá pedir conta, não adianta ir lá e ficar, sabe, debatendo, não adianta. Eu vou lá conversar com ela, eu vou lá, não adianta. Tenha paz no teu coração. Não adianta ficar mandando mensagens do grupo, do Facebook, não adianta ficar mandando indiretinhas. Não adianta, você precisa de ter paz no coração. A paz de Deus que excede a todo entendimento humano. Você sabe quando o demônio vai sair da tua vida financeira? Quando você tiver paz no teu coração. Não adianta dar dízimo, pode dar trízimo, quízimo, pode dar tudo que você tem. Se você não tem paz no coração, porque paz é sinônimo de fé em Deus. Como é que eu venço o mal, pastor, na minha vida? Como é que eu venço o maligno na minha vida? Leve sempre a fé como escudo para proteger você de todos os dardos inflamados do maligno. Você sabe o que é um dardo inflamado? É uma flecha que antes dela ser lançada, é um produto que coloca na ponta, um piche ou algo dessa natureza, um tucho, acende e quando lança ela com fogo. Jesus, o texto diz que o diabo ele lança dardos inflamados, com chamas de fogo, e a Bíblia diz que se eu confiar em Deus, Ele apaga esse fogo, aleluia. Esse veneno que vem na ponta da flecha, ele tem o antídoto, se eu andar com Deus pela fé em Jesus, aleluia. E eu quero que você hoje saia daqui com paz no teu coração. E você vai vencer esse demônio, esse mal que está usando, quem sabe, a vida de alguém para te arrancar do caminho do Senhor, para fazer você enterrar os teus talentos. E o texto diz assim: recebam a salvação como capacete da palavra de Deus e como espada do Espírito no teu coração. Ore sempre, pedindo a Deus, ore sempre, e sejam guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, fiquem atentos, não desanimem nunca, orem sempre, o texto diz, por todos os moradores da terra. Se importe uns com os outros, não olhe só para o teu umbigo. Onde você quer chegar como igreja? A Bíblia diz que nós somos como agricultores de uma lavoura que precisa ser cuidada. Onde você quer chegar como igreja? Onde você pretende chegar como igreja? Como lavoura de Deus, como agricultor do Senhor. A minha oração é que você se revista da couraça do amor,
porque na coraça do amor tem tudo o que você precisa. Deus te abençoe. Dê uma salva de palmas para Jesus, porque Ele merece. Fica com essa palavra no teu coração.